Queridos, nós começamos uma série desde a semana passada que é sobre os extraordinários. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com vocês, refletir um pouquinho sobre o extraordinário de Deus na vida de José. Eu creio que a semana passada você se deliciou, você foi para casa pensando, refletindo na vida desse homem grandemente usado por Deus, que foi Moisés. E quando você pensa em José, talvez algumas ideias que nós esboçamos na nossa mente, que nós podíamos assim caracterizar José, seria o sonhador, seria José o preferido do papai, o mimado da mamãe, seria José o servo indulgente, o homem leal a Deus, leal ao seu Senhor. Seria José o não somente mercador, mas realizador de sonhos. Tantos, nós poderíamos talvez esboçar de escravo a Senhor a trajetória inexplicável de José. Mas hoje nós vamos conversar um pouco. Eu espero que o Senhor me dê graça, que o Espírito Santo me inspire, o Espírito Santo me tome sobre o extraordinário de Deus na vida de José. E o nosso texto básico, nós vamos ler bastante textos hoje, Gênesis 37, do versículo 1 até o 10. Gênesis 37, do versículo 1 até o 10. Que diz assim a palavra do Senhor, deve estar aí no telão. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? E aqui termina o texto. Senhor, essa é a tua palavra e essa é a tua igreja. Senhor, que a partir desse momento, aliás, desde que nós colocamos os pés neste lugar, este lugar se transformou, se tornou num lugar santo, porque os pés da tua igreja são os pés santos, meu Deus, e
Desde que nós chegamos aqui, a atmosfera era espiritual, a atmosfera era favorável, porque a tua presença já estava e continua aqui neste lugar, operando livremente, poderosamente, para a glória do teu santo nome. Mas, meu Deus, nós viemos aqui, como diz a letra de um cântico que nós cantamos, nós temos fome de nos alimentar deste pão espiritual que é a tua palavra. Portanto, transforma, vivifica esta palavra, Espírito Santo, e sacia a sede que nós temos de mais e mais de ti, e do desejo, meu Deus, que dentro de nós cada dia mais se avoluma o desejo de receber mais do Senhor, o desejo de estar na lista, ou melhor dizendo, na lista dos homens e mulheres extraordinários nas mãos do Senhor. Senhor, fale conosco. Senhor, nós estamos aqui totalmente rendidos à autoridade celestial, ao domínio do Espírito Santo. Por isso, fale conosco, toca nos nossos corações, que vidas sejam tocadas, transformadas, abençoadas, curadas, libertas, salvas nesta noite, para a glória e para a honra do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, o teu amado Filho. E com fé nós dizemos amém. Viver o extraordinário de Deus é o nosso sonho maior, é o alvo da nossa vida, é a razão da nossa existência. Talvez você diz, mas pastor, isso foi para Moisés, o libertador, o grande legislador. Isso talvez seja para José, o sonhador. E se você pensa assim, eu quero lhe dizer enfaticamente que não. O mesmo Deus que tornaram estes homens extraordinários é o Deus que vai tornar e pode e vai tornar a sua vida extraordinária. Você e eu, nós podemos viver uma vida diferente, nós podemos experimentar o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Porque se nós olharmos, e vocês começaram a observar, a analisar desde domingo passado, que o extraordinário na vida de Moisés era Deus. Porque sem Deus, Moisés não tinha nem chegado à adolescência, porque ele teria morrido logo no seu nascimento. E o extraordinário de Deus, o extraordinário na vida de José, foi Deus quem o proporcionou, foi Deus quem estava com ele. Então, queridos, saiba que não era um privilégio, não é uma exclusividade de uns homens, é para quem o Senhor assim determina. E quem sabe aprova o Senhor que seja para a sua vida, quem sabe aprova o Senhor que seja para a minha vida, seja para a nossa vida, viver. No mínimo, muitos de nós, talvez a maioria, quem sabe a totalidade, já tiveram experiências maravilhosas que para nós foram extraordinárias em determinados momentos. Porque, queridos, só ouvir a voz de Deus é algo extraordinário. Eu conheço cristãos e cristãos que para eles são estranhos ouvir que Deus fala com o homem. Infelizmente, existe muitos irmãos nossos que nunca tiveram o privilégio de Deus falar com eles. E talvez Deus já tenha falado com você. Aquela voz inconfundível, sabe aquela voz que você não esquece. Você pode esquecer tudo, olha, eu estou ficando esquecido, eu esqueço até o que eu comi ontem. Mas eu não me esqueço a primeira vez que Deus falou comigo. E olha que isso não foi ontem, isso não foi um mês atrás, isso não foi um ano atrás. Eu tenho 25 anos de cristãos,
ou de cristão, de vida cristã, dos quais, 94, nós estamos em 2009, então isso dá 25 anos de vida cristã, e dos quais 22 de vida missionária. Ok, queridos, mas pastor, o assunto é o extraordinário de Deus na vida de José, e eu quero saber, eu quero ver onde é que está extraordinário, como ocorreu, quando se deu e como se deu. Queridos, primeiramente, Deus deu a José um dom extraordinário desde a sua idade de adolescência. Nós lemos um texto aqui que José chega para os seus irmãos e depois também o seu pai, e conta que teve um sonho. Eu acredito que nesta noite Deus vai ressuscitar sonhos que estão mortos. Eu acredito que nesta noite Deus vai levar pessoas a engavetar sonhos que já estavam quase no arquivo morto. Eu creio que nessa noite Deus vai trazer à tona projetos esquecidos, que talvez fosse apenas um rascunho, e vai fazer com que esse projeto seja colocado na pauta do dia em execução. Queridos, então José chega e diz: eu quero contar um sonho. Mas, queridos, ele não teve um sonho qualquer. Deus deu a ele que os especialistas, que a psicologia chama de premonição, e nós chamamos de revelação. Deus deu a ele uma visão de futuro. Deus compartilhou com ele. Deus fez ele sonhar sonhos na vida dele, que nem mesmo ele entendia o que significava, o que iria acontecer, se iria acontecer, quando iria acontecer. Talvez Deus compartilhe alguma coisa na sua vida, alguma coisa para você, e você, em princípio, você não entende, eu não entendo qual o significado, o que é que Deus está querendo me mostrar, o que Deus está querendo revelar para mim, qual é o mistério de Deus na minha vida. Mas a verdade cabe a nós acreditar. Cabe a nós não menosprezar. Queridos, José teve um sonho, aparentemente um sonho muito próprio. Ele foi desprezado. Acho que os irmãos, quando ouviram aquilo que o texto não diz, nós começamos a pensar que talvez eles tiveram dito: deixa de ser petulante, que sonho estranho é esse? Está vendo que esse sonho nunca vai acontecer? Você é o menor de nós, você é o mais novo dos nossos irmãos. Olha, existe 11 na tua frente, José. Existe 11 na tua frente. E tu acha que você vai chegar a essa posição? Pare de sonhar e comece a viver a realidade. Queridos, o problema do sonho não é você, não é a pessoa que sonha. O problema é quando a pessoa conta o sonho para pessoas erradas. Se você tem um sonho, não conte um sonho para quem não tem sonho. Essa frase não é minha, eu vou dar o dono da frase, é Cláudio Duarte. Se você tem nunca conte seu sonho para quem não tem sonhos, porque quem não tem sonhos, a primeira coisa que vai fazer é dizer para você: isso não vai acontecer, desista disso. Tu está vendo que você não é capaz, não está vendo que você está sonhando alto demais, volte para o chão, olha a sua realidade. Mas conte sonhos para quem é capaz de sonhar, porque quem sonha vai alimentar você, vai dizer: é possível, eu também tenho sonhos, eu acredito que você pode realizar esse sonho, eu acredito que seja algo de Deus. Se for crente, se não for, mesmo quem não é crente também sonha. Quem não é crente muitas vezes tem sonhos, sonha em alcançar um lugar ao sol. Queridos, a pessoa que não tem sonho, ela se contenta com qualquer coisa. Ela estaciona no lugar onde ela está. Aqui está muito bem, por que eu vou sair daqui? A pessoa que tem sonho, ela é movida pelo sonho. Então José sonhou, ele contou um sonho, e eu imagino que ele chegou alegre, feliz da vida. Olha, ouça que eu tive um sonho que eu quero entender, mas eu quero compartilhar com vocês, eu quero dividir com vocês, vocês são meus irmãos. Talvez você até já pensou, hoje até ter compartilhado com seus irmãos, talvez não de carne e sangue, mas quem sabe com seus irmãos de fé.
E não sei que resposta você teve, eu não sei que incentivo você teve, ou se você teve aquela pessoa que empurra para baixo, aquela pessoa que tem o prazer de estragar, de desmotivar. Pelo contrário, sejamos motivadores, sejamos incentivadores, sejamos escadas, para que alguém possa subir, para que alguém possa alcançar o degrau, incentivadores, mesmo que o sonho pareça absurdo. Talvez Deus esteja compartilhando. Pode ser absurdo para mim, que estou entendendo racionalmente, talvez seja absurdo para mim, que não estou vivendo, mas para a pessoa que está sonhando, não é absurdo, não é nada fora do comum. Então Deus deu a José um dom extraordinário. Você vai ver que na Bíblia só 2 pessoas Deus dá esse dom, e uma delas chama-se José, filho de Jacó. Ele tem um sonho distante, um sonho parecendo que não iria acontecer nada, mas ele sonhou. Tudo começa com um sonho. Às vezes na vida as grandes realizações começam com pequenos passos, começa com um sonho. E esse sonho às vezes é dormindo, às vezes é acordado. De repente você é apanhado, é apanhada, pensando, fazendo projetos que aí você volta à normalidade. Poxa, queridos, às vezes as pessoas mais bem-sucedidas que você conhece, as pessoas que já chegaram em patamares bem altos, foram pessoas que sonharam, e na maioria das vezes sonharam acordadas. Pensaram grande, sonharam grande, e em nome desse sonho se esforçou e chegou lá. Mas o pior de tudo é a pessoa que vive sem sonhar. Era o caso dos irmãos de José. Eles não sonhavam, eles se contentavam com a vida pastoril, com a vida nômade. Mas queridos, aí você talvez me pergunte: pastor, entre o sonho e a realização tem um longo caminho, é verdade. Entre o sonho e a realização dele existe um longo caminho a ser percorrido, existem obstáculos a serem vencidos, existem atalhos, existem voltas, existe um percurso talvez até diferente do primeiramente traçado. Quantas pessoas já modificaram seus projetos, seu plano, mas não desistiu dele? Pode ter modificado, pode ter mudado a rota, pode ter recuado um pouco, pode ter pegado um outro atalho, mas ainda está na mente aonde quer chegar. Que ele não importa que caminho você toma, o importante é que você realize o seu sonho. Claro que eu estou falando em sonho, caminho que você traça, passos que você dá. Então eu tive um sonho, e aí esse sonho poderia gerar, acho que o que José esperava é que gerasse no coração dos seus irmãos uma alegria, um incentivo. Nós temos irmãos que sonham, e ele sonha grande, ele sonha com coisas grandes, mas o problema é que o sonho também os atingia de alguma forma. O sonho fazia com que José se destacasse, o sonho fazia com que José fosse mais bem sucedido, mais superior, ocupasse lugares mais altos, ocupasse um lugar de destaque. E aí, o que gerou nele? Gerou ciúme, gerou aquela ideia que esse pirralho, que esse moleque, para achar que é melhor do que a gente, para achar que vai ser mais bem sucedido, para achar que vai mandar na gente. Queridos, o sonho de José, esse pastor, o sonho dele levou ele para alguns lugares que ele não imaginava, desconhecido, é verdade. Porque Deus colocou esse sonho, Deus deu a ele esse dom, Deus colocou esse sonho no coração, na mente dele. Mas Deus não revelou como e quando iria acontecer. Deus não disse por quais caminhos ele iria trilhar para chegar na realização dos sonhos. E aí esse sonho começa a se transformar em pesadelo. Seus irmãos começam a ter ciúme, seus irmãos começam a se afastar dele, seus irmãos começam a agir de maneira hostil.
E não contente com esse tipo de tratamento, de discriminação, de afastar, seus irmãos bolaram uma ideia genial para uma mente maquiavélica e criminosa. Aquele estilo bem Jack, o mau estripador. Aquele filme que foi sucesso nos anos 90, 80, etc. Então eles tiveram uma ideia: nós precisamos livrar desse cara, nós não suportamos mais esse cara. Queridos, porque para quem não sonha, o sonho de outro parece incomodá-los. Queridos, o pior do invejoso não é a sua incapacidade, é o sucesso do outro, incomoda muito mais do que seu fracasso. O invejoso, ele não se preocupa, ele não se incomoda com o seu fracasso, mas ele fica irritado, ele fica incomodado com o sucesso de outro. E o que ele puder fazer, ele faz para destruir. Então eles bolaram um plano: vamos nos livrar. Um disse: não, vamos matar. O outro disse: não, não pode fazer isso, é nosso irmão, e o que nós vamos dizer para o nosso pai? Aí alguém teve uma ideia brilhante do ponto de vista maligno. Eu encontrei um poço artesiano, que cavaram lá, mas não encontraram água, ficaram lá seco. Então vamos fazer o seguinte: vamos jogá-lo lá dentro, depois a gente resolve que fim daremos no sonho de José. E assim o fizeram. Passou-se o dia, e aí eu imagino que eles estão preocupados. Está findando-se o dia, o que nós vamos fazer para dar um fim em José? Que fim nós vamos dar em José? Aí alguém avista o quê? Mercadores de escravo à distância. Opa, a solução chegou. Deus está conosco, ou o diabo está conosco nessa jogada, ninguém sabe. Nesse caso era Deus. Eles não sabiam, mas era Deus. Deus está conosco nesse plano ardiloso. Na verdade, Deus estava com José, com eles estava o diabo, porque o diabo que semeia ódio, o diabo que semeia plano de vingança, o diabo que semeia água, e a própria personalidade também gera essas coisas. Então, queridos, agora nós vamos usar uma linguagem bem popular: vamos matar dois coelhos de uma pancada só. Está melhor aqui? Tá. Vamos matar dois coelhos de uma cajadada só. Nós vendemos-lo para os mercadores de escravos, nos livramos dele e vamos bolar uma história para que seja convincente para o nosso pai. Olha, monitora, vigie os seus pensamentos, porque os seus pensamentos podem ser de Deus, ou o diabo pode usá-los. Quem vai dirigir a sua mente, a escolha é sua. Todo mundo pode semear, mas só você decide quem é que vai guiar sua mente, quem vai ter autoridade sobre a sua mente. O mundo pode dar várias sugestões, pessoas podem dar conselhos terríveis, mas cabe a você decidir se vai ouvir ou não. Deus pode falar e Deus fala a sua mente, o diabo também sopra, o diabo está... Você pode, se você entender, para longe de mim, sujeito, não te quero perto de mim, eu rejeito as tuas ideias, eu não quero as tuas propostas, mas recebo todas que são do Senhor para a minha vida. Então, queridos, foi vendido como foi, colocaram no poço, venderam como escravo, e agora eles estão livres de José. Agora imagine a situação de José. Meu Deus, eu não imaginava que os da minha carne, os da minha casa, meus irmãos, fossem capazes de um plano tão diabólico, maquiavélico como este. Eu não imaginava, não esperava isso. E agora eu estou sendo levado, não sei para onde, porque os mercadores não disseram até então para onde iriam. É claro que o grande mercado de escravos da época era o Crescente Fértil, o Egito. E aí lá ele para o Egito ser levado. Mas lembra-se do dom de Deus, o dom extraordinário que Deus deu a José. E o texto prossegue já no capítulo 40, dizendo o seguinte: o copeiro e o padeiro do rei, que estavam na prisão... eu nem tinha chegado na prisão ainda, na verdade. Eu nem tinha chegado na prisão. Eu já ia pulando, eu já ia queimando etapa. Então,
José é levado, chega no Egito e é comprado como escravo. E é levado para a casa desse homem chamado Potifar. E lá na casa desse homem, José é promovido. Por que José foi promovido? Porque José era belo, porque José era inteligente. Eu acho que ele era inteligente, a Bíblia nos leva a crer isso. José era uma pessoa trabalhadora, era. Mas o texto diz, há um refrão, lá no capítulo 40 diz, e Deus era com José. E Deus era com ele, e Deus era com José. Tudo que ele colocava as mãos, Deus abençoava. Tudo que ele colocava a mão, prosperava. A diferença de quem Deus é com ela e quem não é justamente isso. Talvez as pessoas tenham a mesma capacidade, mas aquela que é alvo do agir de Deus, aquela que Deus tem um propósito, aquela que tem, sabe, uma ligação com Deus, aquela que Deus resolve, essa, tudo que faz vai para frente. Não tem tempo ruim, não tem crise financeira, não tem nada. Está a crise financeira, mas o meu negócio vai indo bem, obrigado. Porque Deus não tem deixado faltar cliente. Está difícil o emprego, mas o meu Deus está garantindo as portas. Olha, saíram alguns, não me alegro pelos colegas que foram demitidos, mas eu louvo a Deus porque Deus tem conservado o meu emprego. Então, só que lá, o diabo resolve fazer um teste com José. Eu vou ver se José realmente é íntegro, eu vou ver se José realmente é temente a Deus, e mais, se ele pensa que esse sonho que ele tem vai se concretizar, eu estou aqui, eu vou entrar no meio aí para atrapalhar. Quem o diabo coloca na vida de José? Quem? Alguém se lembra? Uma mulher bonita, uma mulher que tinha poder, uma mulher que podia promovê-lo, uma mulher que podia vesti-lo muito bem, uma mulher que talvez colocasse ele numa posição de destaque nos negócios do seu marido. Mas, querido, há uma frase de José que revela o caráter e o compromisso com Deus. Essa mulher tenta uma vez, tenta duas, e na terceira vez, José diz: pecaria eu contra Deus fazendo tal coisa? Queridos, essa frase lança o diabo para longe. O diabo percebe: este homem eu não posso pegar por aqui. Queridos, isso confirma aquilo que eu sempre pensei, que o que impede o crente de pecar é o temor de Deus. Querido, o homem casado, o que impede ele de cair em alguns pecados que você já está imaginando aí, é o temor de Deus. Não é a mulher estar 24 horas na cola dele, que uma hora que ele escapulir, se ele não tiver o temor de Deus, vai dizer: ei gatinho, acho que pode chegar uma colega de trabalho: olha, eu tenho olhado você, sabe, você é bonito, sabe, qualquer hora dessa aí vamos bater um papo. Mas aí o homem que tem temor de Deus vai dizer o quê? Não, eu tenho um compromisso com Deus e com minha esposa, por causa do meu Deus, eu não vou fazer isso. Você sabe por quê, queridos? Porque às vezes um ato impensado desgraça toda uma vida. Se José tivesse entrado na artimanha, se ele tivesse levado pelo chaveco, permita-me usar essas expressões, no chaveco da mulher, ele não teria chegado a lugar nenhum. O sonho dele virar um pesadelo, porque ele teria pecado contra Deus, ele teria desonrado aquele homem que o promoveu na sua casa. Queridos, existe um princípio que tem que nortear a nossa vida. Um dos princípios é fidelidade, o outro é lealdade. Queridos, quem é fiel e quem é leal não cai nessa. Quem é fiel e quem é leal pode discordar, mas não fala por trás, não arma armadilha, não cai em chaveco, não entra em rodinha, porque primeiro eu sou fiel para com meu Deus,
Segundo, se eu sou fiel, eu também sou leal para com meu Deus. Uma das características deste rapaz, agora já homem, era a sua fidelidade ao seu Deus. Então, queridos, agora eu vou ler o texto. O copeiro está em Gênesis 40, a partir do versículo 5. Jesus. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite. Cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição de copeiro. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestos de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Queridos, essa interpretação desse sonho é um divisor de água, é uma chave que está abrindo uma porta desconhecida para José. Pastor, mas ele continuou lá na prisão. Com 3 dias os 3 oficiais, os servos foram tirados da prisão, e aconteceu exatamente como ele disse, e o outro voltou para o palácio e esqueceu de José. É verdade. Querido, seu amigo pode esquecer de você, talvez até o seu parente mais próximo, mas Deus não esquece. Deus não esquece. Deus sabe o seu nome, Deus sabe quem você é, Deus sabe os sonhos que você tem, Deus sabe. Ele esqueceu, mas Deus não. E Deus, digamos que Deus, eu vou deixar José mais um tempo aqui, para eu aperfeiçoá-lo mais, talvez treinar ele um pouco sobre paciência, porque ele disse: olha, lembra de mim quando estiver diante do faraó, olha, lembre de mim, faça menção de mim, eu estou aqui injustamente. Talvez você tenha passado por alguma injustiça. Espere que Deus é justo, espere que Deus vai fazer justiça. Queridos, vou abrir aspas. Eu acho que eu já tinha contado aqui, mas eu esqueci que contei, então ficou dito pelo não dito. Nós estávamos numa cidade do norte de Sergipe, trabalhando para uma determinada igreja, fazendo trabalho como missionário. Finalmente chegou o tempo da gente retornar para a missão, e eu convidei toda a liderança da igreja para nós conversarmos. Eu iria sair naquela semana mesmo, mas tinha acontecido algo mais ou menos 1 mês e meio antes disso. Teve uma irmã que Deus começou a me mostrar algumas coisas na vida dela, isso começou a incomodar meu coração. Um dia eu convidei ela para conversar. Digo: irmão, olha, Deus tem me mostrado, Deus tem incomodado meu coração. Irmã, com toda a sinceridade de coração e todo carinho, eu quero dizer que existe um espírito de cobiça agindo na vida da irmã. Olha, essa irmã me ofendeu de um jeito, ela me disse tantas coisas. Eu digo: tá bom, se a irmã não quer acreditar, eu estou falando para que a irmã comece a avaliar. Mas me disse muitas coisas, muitas ofensas. Disse que não ia mais naquela igreja, que não sei o quê. Ficou assim 2 semanas, eu fui lá na casa dela mesmo assim, fui com Iraci. Falei: irmã, eu vim aqui para dizer que eu não tenho nada contra a irmã,
A irmã não deixa essa situação impedir, atrapalhar a sua vida de fé. A irmã vai lá não é por causa do missionário Haroldo, a irmã vai lá para cultuar a Deus. Não deixe que essas coisinhas lhe atrapalhem. Passou. Nesse dia que veio a pastora, está vendo? Já tinha pastora no ano 2000. A igreja metodista sempre tem pastora, é comum da igreja metodista. Então veio a pastora e todo o seu grupo de liderança. Aí eu falei com a pastora sobre esse ocorrido. Queridos, naquele dia, naquele momento nós estávamos em reunião, o telefone toca. Sabe quem é? A irmã. Disse assim: olha, missionário, eu preciso conversar com você. Eu digo: a irmã, infelizmente agora não dá, que eu estou em reunião. Fala o seguinte: à noite vai ter culto, a irmã vem, depois de terminar o culto a gente conversa ou antes. Não, eu preciso, tem que ser agora, Deus não me deixou dormir. Eu digo: então é grave. Se Deus não deixou dormir, não vai ser eu que vou aumentar a ansiedade ou a preocupação da irmã. Pode vir, irmã. Aí diz assim: missionário, eu quero pedir perdão. Eu fui injusta, eu desrespeitei você. Justiça de Deus. Deixe nas mãos de Deus. Deixe nas mãos de Deus. Então, chegou a hora de Deus fazer justiça. O copeiro esqueceu, mas Deus não. E aí então, Faraó tem um sonho. Faraó tem um sonho, e que nesse sonho ele tem uma visão de futuro. Ele tem uma visão em que ele vai ver 7 vacas gordas e 7 vacas magras subir do Nilo e devorar 7 vacas gordas. Depois ele vê 7 espigas de milho bonitas, viçosas, e de repente, depois dessas 7, surge mais 7 mirrada e consegue devorar 7 abundantes. E o faraó fica atormentado. Aí chama todos os adivinhos, os feiticeiros e tudo mais. Eu imagino que tinha lá bola de cristal, tinha um bocado de coisa, tudo. E todo mundo invocando lá suas crenças, invocando o seu Deus, tentando adivinhar o sonho, e ninguém adivinhou. Aí então, o Espírito Santo ativa a memória do copeiro. O Espírito Santo sopra. Lembra? Deus trouxe a memória do que havia ocorrido com ele na prisão. Ele disse: Faraó, eu lembro-me das minhas ofensas. Quando eu te ofendi, fui levado à prisão, e lá tinha um hebreu, e eu e o padeiro tivemos sonhos idênticos, e ele fez a interpretação correta. Então o faraó manda trazer depressa para o palácio. E Faraó conta o seu sonho. E José imediatamente diz a interpretação do sonho. Mas observa que ele não apenas diz a interpretação do sonho, ele dá crédito a quem revela os sonhos. Ele disse: não está em mim, mas sim em Deus. Deus há de me revelar o sonho do Faraó. Antes de interpretar, ele dá crédito a Deus. Só um alerta para mim e para você. Quando Deus te usar, quando Deus me usar, não deixa de dar crédito para Ele. Não fique com o crédito que é dele. Dê a Ele todos os créditos que Ele mereça. Sabe que eu e você somos meros instrumentos quando Ele resolve usar. Sabe que o extraordinário não era José, era Deus na vida de José. O dom era Deus quem dava a José. Deus que dava a capacidade, Deus que capacitava. Talvez você é uma pessoa que tem um dom tremendo, louve a Deus por isso. Existem os dons espirituais, mas existem os dons naturais, e os dons naturais são inatos. É seu, você nasceu com ele, Deus lhe deu. Isso não importa se você é crente, se você é ateu, dom é dom. Agora os dons espirituais é outro mistério. E nós não estamos falando de dons espirituais, então não vou entrar nesse campo. Fecho aspas. Então, queridos, ele interpreta o sonho de Faraó. Queridos, observa que não somente o dom extraordinário que Deus deu a José, mas Deus também conduz a José de maneira extraordinária. Queridos, pode não parecer, eu quero repetir, Deus estava com José quando ele foi lançado naquele poço, porque ali era uma espécie de livramento emergencial. Como assim, pastor? Senão os irmãos não matavam.
não tinham sabido o que eu matava. Então o poço foi um livramento emergencial temporário, até que Deus providencie, faz com que os mercadores de escravos cruzem o caminho. E até o Egito Deus conduziu nisso. Mas o pastor, ele foi escravo, ele trabalhou como escravo, sim, mas nenhum escravo chegou a ser promovido, chegou ao prestígio de José da época. Escravo era uma posição servil, não tinha valor nenhum, era como se fosse, hoje os animais são muito mais bem tratados do que os escravos na época. Queridos, ele chegou como escravo e imediatamente ele foi tirado de uma posição servil e foi promovido a mordomo, administrador. Isso é Deus conduzindo a vida dele, Deus abrindo caminho, Deus ajeitando as coisas. Mas ele acabou indo para a prisão. Isso é mistério de Deus. Às vezes algumas coisas inexplicáveis ou não entendível, Deus tem um propósito. Talvez naquele momento José não entendia, talvez tem coisa na sua vida que você não está entendendo. Mas quando você não estiver entendendo, confie em Deus. Quando você não estiver entendendo, Senhor, eu não estou entendendo, mas a minha vida pertence ao Senhor. Senhor, eu não estou entendendo, mas eu creio que o Senhor está comigo, o Senhor não me abandonou. Senhor, eu não estou entendendo porque essas coisas estão me acontecendo, mas alguma lição o Senhor quer me ensinar, o Senhor quer trabalhar alguma área na minha vida. Queridos, às vezes Deus trabalha na sua área, na nossa vida, colocando situações, às vezes de difícil entendimento. Às vezes Deus nos leva a relacionar com pessoas que às vezes nós, em princípio, não temos muita simpatia, não temos muita, digamos assim, uma certa afinidade. E o que é que Deus permite isso? Para trabalhar na minha e na sua vida. Às vezes Deus usa situações na vida de alguém que é como um espelho. Às vezes eu me vejo na atitude de alguém, às vezes aquela atitude que em princípio eu censuro, eu digo censuro mentalmente, me entenda. Aí de repente eu começo a pensar, Deus está trazendo algum alerta, Deus está querendo me iluminar, Deus está querendo abrir os meus olhos para alguma coisa que aconteceu na minha vida. Então, queridos, Deus estava conduzindo José de uma maneira extraordinária, de um escravo servil a um mordomo de confiança, um mordomo em que o seu senhor, o Potifar, confiou tanto nele que entregou tudo à sua responsabilidade. Primeiro, por esperteza do Potifar. Hoje eu vejo que esse cara é diferente. Esse cara chegou aqui na minha casa e está começando a dar jeito em algumas coisas, está arrumando algumas coisas bagunçadas. Eu estou vendo que os meus negócios estão prosperando, as coisas estão dando certo, então eu vou promover esse cara. Talvez esteja aí a razão porque algumas pessoas entram juntas no mesmo emprego ou no mesmo lugar, e uma é promovida e outra não. Uma dá passo, chega em lugares mais altos, outras continuam lá embaixo. Mas há uma coisa em José, ele sabia aproveitar as oportunidades, ele valorizava as oportunidades. E talvez aí esteja, algumas pessoas deixam as oportunidades passar, se deixa de encher de aquele sentimento de injustiça, aquele sentimento que está sendo perseguido, aquele sentimento que não está sendo valorizado, aquele sentimento, eu faço melhor, eu sou melhor do que aquela pessoa, quem devia estar ocupando esse lugar era eu e não ela. E aí acaba às vezes atrapalhando até o agir de Deus. Queridos, observa que o extraordinário na vida de José era o seu caráter. Queridos, pense bem,
José passou por tudo que ele passou sem essas coisas, sem reclamar da vida, sem se queixar que está sendo injustiçado. Deus, o Senhor esqueceu de mim, onde é que está meu Deus, por que me fez sonhar, e o sonho me trouxe aqui, que vida miserável é essa? Parece até que estamos assistindo o Alto da Compadecida. Vida desgraçada, vida sem jeito. Não, nada disso. José sabia que tinha um Deus que para tudo dá jeito. José não se corrompeu. Querido, a proposta da mulher do faraó era tentadora dos dois sentidos falando, mas o caráter de José impediu que ele aceitasse tal proposta, que ele pelo menos pensasse na possibilidade, pelo menos ele disse, quem sabe, aqui está a porta para a minha promoção. Queridos, ele não se corrompeu. Deus colocou você aonde você está, com um propósito definido, para que lá você seja luz, para que lá você dê bom testemunho, para que lá você não entra na onda, não entra no joguinho, não entra no jeitinho brasileiro, para que você seja diferente, para que as pessoas vejam que existem pessoas que não se corrompem com coisas fáceis e com proposta qualquer. Talvez Deus colocou naquele meio de pessoas que gostam de piadinhas de duplo sentido, gostam de brincadeiras pejorativas, discriminativas, para que você seja um referencial e as pessoas comecem a parar com isso, porque respeita você, porque vê em você pessoa diferente. Aqueles que gostam daqueles gracejos atrevidos, sabe? Aí vai chegando lá o Fernandinho, sabe? Para mais um dia de trabalho, está lá os colegas lá, os calheiros, sei lá como é que chama o ofício dele, você que trabalha com calha. Então os calheiros estão lá, gostam de contar lá, quando o Fernandinho chega, ele diz, olha, vamos calar, vamos quietar, porque o Fernandinho não gosta disso, ele não é de participar disso. Querido, isso é um testemunho. O pior é quando a pessoa se deixa levar e entra na onda, e começa a rir de coisas que não tem graça para Deus. Queridos, José passou por isso sem guardar mágoas. Não tem nada pior na vida do ser humano do que ressentimentos. O ressentimento destrói, o ressentimento adoece a pessoa, o ressentimento é capaz de fazer com que a pessoa cometa atos violentos. Porque o ressentimento só vai alimentando, sabe? O ressentido é uma pessoa, guardar as proporções, que prepara um copo de água com veneno para a pessoa que é alvo do seu ressentimento e ela mesma é quem toma. Porque ela é que é prejudicada. Ele não guardou ressentimento. Por isso ele pôde sair de lá tranquilo, por isso ele saiu lá pronto. Queridos, de maneira extraordinária e excepcional da hora, Deus eleva José à posição de primeiro-ministro do Egito, chamado na época de grã-vizim do crescente fértil. Então aquele jovem sonhador, o mercador de sonho, aquele jovem mimado, o escravo, aquele esquecido, finalmente, Deus tem todo um processo. Chegou a hora de Deus começar a promover José, chegou a hora de ser promovido por Deus, chegou a hora de Deus colocar ele, chegou a hora dos sonhos dele começar a engatar. Talvez você vinha sonhando há muito tempo, e quem sabe está na hora de Deus virar chave e seu sonho começar a ganhar forma na sua concretização. E o texto de Gênesis 40 diz o seguinte, eu fiz uma mistura aqui, eu fiz uma junção de texto. Gênesis 40, a partir do versículo 25 diz, então José lhe disse, o sonho do faraó, estou no sonho do faraó, eu já falei do sonho, eu falei antes disso. Então não preciso ler esse texto, pula esse texto. Porque às vezes eu me empolgo com a narrativa e eu adianto, eu atraso, mas enfim, vocês me entendem, né?
Ok, queridos, então, a exaltação de José, a elevação à posição começa no dom, na realização, na prática do dom extraordinário, na interpretação do sonho do faraó. E aí o faraó coloca ele como governador de todo o Egito, ele recebe uma autoridade. E aí, é que nós lemos a história de José na Bíblia, a história é fascinante. Eu diria que não é mais do que uma história, é uma saga. Quando nós lemos, são 13 capítulos dedicados à trajetória desse homem. Então é uma saga, parece aquelas Então, queridos, então José, Deus começa a elevar. E o faraó reconhece que não encontraria no Egito um homem sábio e capaz como José. Mas de onde vem essa capacidade? De onde vem essa sabedoria? Eu quero dizer que eu não estou desmerecendo que existe a sabedoria natural, existe a inteligência nata, a pessoa apenas aprimora ela, mas existe outras que é dom de Deus, mesmo natural, é um dom natural. Mas tem pessoas que têm um dom sobrenatural, e de José era sobrenatural. E o faraó reconhece isso. Mas, querido, não bastava ele ter apenas esse dom. Ele precisava se preparar para exercer, ou estar preparado para exercer a incumbência que lhe foi dada. Ele é colocado como governador, e agora como eu vou governar? E José tem uma inteligência fora do comum, ele tem uma sacada. Primeiro ele dá o conselho a faraó, o que devia fazer. Eu acho que na mente, quando ele foi avisado na prisão, aí saia depressa que o faraó teve um sonho e ele quer que você interprete. Ele já começou a pensar, não só na interpretação, mas se eu sair daqui, se ele me tirar daqui, eu tenho algumas ideias. E quando o faraó diz aquilo, José tem uma resposta na lata: coloque um homem capaz de fazer isso, de fazer isso. Está lá no texto, de ajuntar todos os mantimentos, todos os grãos, e separar 1/5 para os anos que virão. Isso chama-se inteligência administrativa, isso chama-se planejamento de emergência, isso chama antecipar a desgraça, aos fatos. Às vezes a gente tem que ter uma saída de emergência, uma válvula de escape. É por isso que tem as leis, todo lugar público tem que ter chamada saída de emergência. E às vezes no negócio, no trabalho, existe a saída de emergência que nós precisamos estar. Então José, ele se preparou para os tempos difíceis, soube administrar, soube lidar, soube plantar, soube estocar, soube investir, soube lidar com pessoas. Talvez o mais difícil seja lidar com pessoas, e com muitas pessoas, lidar com vários interesses, lidar com o ciúme. Acha que não tinha ciúme? Os egípcios como esse estrangeiro. E aí nós temos que pensar um pouco quem era José. José não era egípcio, claro, eu sei, está no texto, pastor, ele é hebreu. Mas dizem os arqueólogos que José foi de uma dinastia, ele foi para o Egito, de uma dinastia invasora chamada os Ixos, que considera os da asiática, era chamado de rato do deserto. Foi durante essa dinastia invasora que ele chegou ao Egito. E chegando lá, ele era os egípcios depois odiaram, que ele soube lidar com várias situações. Talvez você esteja convivendo num ambiente de pessoas que admiram você, mas de pessoas que por trás querem puxar o seu tapete, de pessoas que querem o seu mal, de pessoas que ficam rogando praga na sua ausência. E o que você faz? Ora, Deus, o Senhor me colocou aqui. Deus, eu quero ser uma bênção aqui. Deus, eu sou uma bênção, eu quero abençoar. Que Deus abençoe o seu trabalho. Não fica como outro, esse trabalho, eu estou cansado. Não presta, essa é a bênção de Deus, que é desse trabalho que você está sustentando sua família, é desse trabalho que você está sobrevivendo, então é a bênção de Deus.
Se você amaldiçoar esse trabalho que você tem agora, Deus não vai poder colocar você no melhor. Como? Abençoa. Queridos, e para terminar, eu tenho que pular, eu tenho que andar, porque o tempo... Queridos, uma das coisas extraordinárias é o propósito de Deus na vida de José. Depois que José está lá como governador, que as coisas acontecem, que ele está tranquilo, José tem 2 filhos. Deus dá a José 2 filhos. Mas pastor, filho todo mundo tem, que quer ter, e que graças a Deus tem a capacidade, não tem nenhum empecilho. Mas esses 2 tinham algo de especial. Observe que o primeiro José coloca o nome de Manassés, que quer dizer aquele que faz esquecer o esquecimento. O segundo ele chama de Efraim, que quer dizer frutífero ou próspero. Ele disse: Deus me fez esquecer. Deus trabalhou na vida de José de tal maneira, de maneira tão extraordinária, que Deus começou a apagar do coração de José, da mente de José, os maus tratos, a injustiça, o abandono dos irmãos, o sofrimento como escravo, a traição dos irmãos, a tentativa de estragar a vida dele, da mulher do faraó, do Potifar, a injustiça do Potifar. Tudo isso Deus apagou da vida dele. Então, esquecimento, Deus me fez esquecer. E eu quero dizer, enquanto você não esquecer do que você tem que esquecer, você não vai passar por outra etapa. Enquanto você não perdoar quem você tem que perdoar, você vai estar se roendo por dentro. Enquanto você não virar parte da sua vida, Deus vai estar esperando para continuar colocando você diante. Esquecer, Deus me fez esquecer. E do outro lado, Deus me fez prosperar. Porque Deus me fez prosperar, porque Deus me abençoou, eu vou colocar esse nome do meu filho, vai chamar assim: frutífero, próspero. Deus fez isso na minha vida. Você tem reconhecido a ação de Deus na sua vida? Você tem vivido o extraordinário de Deus? Quer ver, o extraordinário de Deus não é aquilo que talvez chame tanta atenção. Quer ver, o extraordinário de Deus é uma mudança de comportamento sua e minha, é uma transformação de um filho, é a libertação de um filho, sabe, é uma cura, de maneira extraordinária. Eu conheço história de pessoas, e conheci pessoas que chegaram no médico, saíram do médico desenganada. Ela disse: Deus, eu creio no Senhor, eu creio no Senhor, não desisto, o Senhor não bateu o martelo. E aquela pessoa foi curada. Isso é extraordinário. Como é extraordinário um traficante virar um homem de bem. Queridos, José esqueceu o passado. José teve uma grandeza enorme, porque ele teve uma oportunidade ímpar de vingar-se dos seus irmãos. E olha que no princípio ele pensou, no princípio ele arquitetou alguma coisa, mas Deus estava com ele. Queridos, José entendeu. Isso ele vai dizer na Bíblia, ele vai dizer para os seus irmãos: olha, eu quero que vocês saibam o seguinte, vocês acham que vocês me venderam para cá, eu quero dizer, Deus me enviou na frente de vocês, para salvar a vida de vocês, para salvar as suas famílias, para salvar as suas descendências. Eu posso dizer, Deus enviou José à frente. Os irmãos não sabiam, José não sabia, Deus estava preparando para salvar a sua família e para salvar uma geração, gerações futuras. Talvez você seja o José da sua família, talvez você seja o José da sua casa. Deus chamou você e disse: mas está difícil ser crente, porque eu não encontro apoio em casa, às vezes eu sou criticado. Você é o José, ou a Josefa da sua família. Talvez você se sinta injustiçado no seu trabalho, você é o José ou a Josefa. Confie em Deus, e não haja pela razão e nem pela carne, haja pelo Espírito. Afinal de contas, o fruto do Espírito é amor, é bondade, é mansidão, é temperança, é domínio próprio, pelas quais não há. Então, queridos,
Deus fez com que um escravo se tornasse senhor. Agora eu quero que você pense comigo. Quem era você? Começa a passar o filme da sua vida. Talvez esse pastor, eu sou uma pessoa que eu era uma pessoa normal, uma pessoa muito bem quista na sociedade, bem comportada, educada, de boa moral, amém, glória a Deus. Mas isso não fazia de você um candidato aos céus. Ninguém entra no céu por essas qualidades. Ninguém é salvo por essas qualidades. Essa qualidade é muito importante no salvo. Mas talvez você, como eu, tivemos os nossos impercalços, tivemos os nossos contratempos, sofremos algumas injustiças, tivemos abandono de pessoas que deviam nos amar. Talvez você, como eu, teve uma etapa, uma caminhada difícil. E por ter uma caminhada difícil, muitas vezes vem no seu coração, e talvez ainda esteja, eu vou dar o troco quando eu tiver oportunidade. Pense quem você era, de onde você saiu e onde você está agora. Talvez você não é escravo como José, mas certamente na sua trajetória houve sempre a mão de Deus. Certamente na sua trajetória Deus estava sempre, nem que seja nos bastidores. Deus te fizera chegar aqui. Quando eu digo aqui, é na presença de Deus. Deus te fez sobreviver. Queridos, eu sou um sobrevivente. Queridos, eu sou um milagre de Deus. Como, pastor? Depende de como você concebe o milagre. Eu sou o único da minha família. Morreram minha mãe, eu tinha 5 anos. Morreram meus irmãos mais velhos. E por último morreu meu pai, só sobrou eu para contar a história. Um dia eu fui caminhando, eu me assustei, digo, meu Deus, eu sou o único, eu sou sobrevivente. Deus, eu não sei se eu louvo o Senhor por ser sobrevivente, ou se eu me entristeço por todos os outros terem morrido. A mão de Deus sempre esteve comigo. Minha mãe faleceu, meu pai me abandonou, mas Deus não me abandonou. Deus foi me conduzindo, Deus colocou pessoas boas, Deus colocou gente boa no meu caminho, Deus colocou gente de bem, Deus colocou essa igreja no meu caminho, glória a Deus, que me suporta até hoje, isso é um milagre de Deus. Essa igreja me suportar é uma maior prova do milagre de Deus. Olha que eu sou um cara chato, brincalhão, sabe, cheio de 9 horas, mas vocês me amam, pelo menos isso que eu vejo, é um milagre de Deus, extraordinário de Deus. Queridos, talvez no seu caminho você não tenha percebido, mas Deus está te conduzindo, tirou você da escravidão do pecado, Ele trouxe para a maravilhosa luz, para o reino do seu Filho. Deus tirou da condenação da morte e te trouxe para a vida. Deus te tirou da condição de escravo e te levou a filho e filha de Deus. Isso é pouco, isso é extraordinário. Deus tirou você de candidato potencial a um lugar bem aquecido, bem quente, eternamente. Lá não tem inverno e nem primavera, lá é tudo quente, é verão e de mais de 50 graus. E colocou você num lugar refrigerado, numa temperatura ambiente, uma temperatura que não tem calor, não tem frio. Deus te colocou num lugar, o apóstolo Paulo disse que nós reinamos com Cristo. Sabe o que é isso? Reinamos com Cristo. E diz mais, que nós estamos assentados nas regiões celestiais. E diz mais, que nós somos co-herdeiro com Cristo. Isso quer dizer que tudo que é de Cristo será nosso. Você quer mais? Queridos, isso... Muita gente morreram podre de rica e apodreceram mesmo sendo rica. Entende meu trocadilho, né? E não conseguiram isso. E a riqueza não vai dar a ela essa condição, mas você, Deus deu a você. Veja você na história de José. O extraordinário de Deus na vida de José também é extraordinário na sua vida, com graus diferentes, com situação diferente, mas pense naquele menino que pedalava, ia do Gaspar pedalando bicicleta, correndo para estudar, e hoje, graças a Deus, tem um carro, é o melhor carro porque é o que Deus te deu, é bênção.
tem uma boa casa, tem uma esposa abençoada, tem planejamento. Pense nisso. Talvez se você contasse, com quem eu estou falando, sabe com quem eu estou falando. Talvez naquele tempo você contasse, que nada, pois é, você vai chegar lá, ninguém vai nada. Mas você acreditou. E a história de muita gente que eu não conheço. Queridos, o extraordinário de Deus na vida desses homens e na vida de José, prova para nós que pode acontecer na nossa vida. Quem tem propósito defendido por Deus, não tem tempo para perder com ressentimento, pois faz uma releitura dos acontecimentos sobre a ótica do propósito e dos planos de Deus para algo que vai além de si mesmo. O que há de especial na vida daqueles homens? Pode perfeitamente haver na sua vida. O extraordinário mesmo era a presença de Deus na vida de Moisés e hoje na vida de José. O extraordinário é a presença de Deus na sua vida, é o que Deus está fazendo e o que Deus ainda há de fazer na sua vida. Mas a questão é, você está preparada? Você está querendo isso? Você está aberta para isso? Você tem permitido que Deus compartilhe sonhos? Você tem sonhado os sonhos de Deus? Ou você prefere se juntar aos 11 irmãos de José? Prefere se juntar aos outros 11 e ser podador de sonhos em vez de alimentador de sonhos? Deus quer que você sonhe sonhos. Deus quer sonhar com você. Deus quer sonhar junto comigo. Deus quer que nós realizamos sonhos. Então abra o seu coração para isso. E por último, se Deus colocar sonho no seu coração, saiba que Ele já tem os recursos. Saiba. Mas outra, não espere os recursos chegar para começar, não. Comece que Deus vai enviar os recursos. Talvez você já tenha ouvido, depois o pastor vai me pegar se ele não avisou aqui, mas ele avisou terça-feira lá. Nós estamos pensando, eu digo a igreja VN, de alugar esse lugar definitivamente, para que aqui seja usada somente para a glória de Deus. E aí vamos esperar, temos um caixa que paga tudo e sobre. Não, vamos pela fé começar, que Deus vai enviar os recursos. Queridos, quando Deus dá um sonho, Deus dá os recursos. Deus começa a mover. Jesus, e eu tenho que parar. Queridos, pense. Eu acho que enquanto eu estava meditando, deu para a sua mente viajar, deu para você rebuscar os seus sonhos. Poxa, é verdade mesmo, hein? E aquele sonho que eu tive há não sei quantos anos atrás, e aquele desejo, e aquele projeto, quem sabe está na hora de você tirá-lo da gaveta, quem sabe está na hora de você alimentar o sonho. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé. Se você é como José, se você tem sonhos, se você quer viver o extraordinário de Deus, eu quero orar com você, porque eu também quero. Eu não quero ver a minha vida contando a história de Moisés e de José. Eu quero contar a deles, mas eu quero ter as minhas. Eu quero que minhas filhas, meus netos, se eu ainda estiver vivo, mas é que eu tenha partido, conte o extraordinário de Deus na vida do seu pai e do seu avô. Sonhe para os seus filhos. Ajude os seus filhos a sonharem. Quantos pais orgulhosos nós temos aqui, que vê os filhos bem-sucedidos na vida, bem na vida. Isso é algo maravilhoso. Mas eu quero orar com você, que tem um sonho, e que, quem sabe, por algum motivo, você deixou esse sonho de lado. Eu quero orar com você que quer viver o extraordinário de Deus. Se você desejar vir à frente, pode vir. Se você desejar vir ao altar de Deus, pode vir.